Citologia? Citologia é coisa de câncer. É que eu cheguei em casa, vi meus 2 meninos pequenininhos, meu mais novo tinha 6 meses. E se eu morrer? Quem procura, cura. É. Eu preciso achá-lo antes que ele me encontre. Sim. Se o dia que você for embora, você pode ter certeza que eu vou cuidar de tudo seu melhor do que você. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Boca. Eu sou a Lidiana Castro e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. Curta, comenta, compartilha os vídeos e não esquece de ativar as notificações para poder ficar sempre por dentro das novidades. Vou começar esse episódio com a seguinte frase: hábitos saudáveis não anulam desafios, mas fortalecem o corpo para melhor enfrentá-los. No episódio de hoje eu estou recebendo uma mulher que é mãe, cristã, empresária, maratonista que adora pensar na vida e já enfrentou um câncer. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada pelo convite, viu? Que bom te ter aqui. Falando desse tema que faz parte da minha vida, né? Um tema e que eu gosto sensível. tanto de falar. Que bom, fico feliz. Também. Você queira falar, esteja aqui com a gente. Também, obrigada. E eu gostaria que você começasse falando primeiro da mulher que é mãe, que é cristã, que é empresária, que é maratonista. Eu acho que não existe essa separação, né? Nós somos isso tudo o tempo todo, ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um privilégio a gente encarar a vida aceitando e dando o nosso melhor em todos os papéis que nos são apresentados. Então, eu acho que veio antes o ser mulher e cristã, né? Já veio, graças a Deus, eu sempre tive essa intimidade com Deus, eu sempre tive um coração muito sensível às coisas de Deus desde criança. Então eu tenho lembranças minhas sozinha no meu quarto tocando louvor e eu chorava e eu orava, isso assim com 10, 11 anos. Acho que isso é um privilégio, não são todas as pessoas que têm esse estalo ainda na infância, na pré-adolescência, mas eu tive esse privilégio, né? Logo depois, eu acho que quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente aprende a amar a vida, aprende a entender que a vida ela é realmente assim, de todas as possibilidades, Deus me escolheu para vir à Terra, na família onde eu nasci. Então isso por si só já é uma missão, já é algo grande. E aí amar viver me fez ser maratonista. Então eu comecei a correr quando eu tinha 15 anos. Sempre fiz esporte, balé, natação, tênis, vôlei. E aí, a hora que eu saí do vôlei, eu fui para a academia, eu não gostava de musculação. Ainda mais, antigamente, as academias eram só musculação, né? Não tinha aquele tanto de aula que tem hoje em dia. E eu ficava na esteira fazendo hora para minha mãe me buscar. No tal de ficar na esteira, caminhando, não sei o quê, inclina esteira, corre um pouquinho. Comecei a correr com 15 anos e amei. Eu fiz minha primeira prova com 16 anos. Com 17 eu já fiz minha primeira meia maratona. Com 19 anos fiz minha primeira maratona. E fui super bem. Aí eu vi que talvez eu tivesse um donzinho para corrida. Na verdade, assim, eu gosto muito de esporte, mas eu me encontrei no esporte que não é de tanta competição. Eu acho que eu me cobro muito, muitas vezes. Então, quando eu me via num esporte de competição, que o outro tem que errar para eu ganhar, eu tenho que torcer contra o outro, aquilo não me fazia bem. Eu gosto, mas não pode valer ponto. Sabe aquela coisa? Então, eu acho que a corrida era só eu. Eu não devia nada para ninguém, eu não dependia de ninguém, era o meu momento. Então, eu dei certo. E aí, hoje eu já tenho 10 maratonas na conta, eu sempre fiz um ano sim, um ano não, mais ou menos, para também equilibrar a vida. Então veio a maratonista, tá, eu desde muito nova, acostumada com a disciplina, acostumada com dormir cedo, com cuidar da minha saúde, não posso comer isso, gosto de comer aquilo, mas então eu vou revezar. Então, desde muito nova, isso foi muito natural para mim. O que hoje as pessoas fazem como um método e tal, para mim foi natural.
Eu lembro, assim, que ao mesmo tempo, já que eu gostava tanto de viver, eu tive uma adolescência que eu gostava de sair, eu ia para as festas com as minhas amigas, mas aí eu não bebia porque eu queria correr no dia seguinte, e aí eu ia para a igreja no domingo. Então era esse pacote que sempre me acompanhou desde muito nova. E aí depois da maratonista veio a mãe, né? A empresária, a mãe, formei na faculdade, eu tenho a loja de iluminação, então desde muito nova trabalhando. E eu acho que é isso, Deus vai preparando a gente no caminho, e a hora que ele vê que a gente está pronta, ele manda mais uma coisa, ele manda mais uma responsabilidade. E aí a hora que eu virei mãe, né, que parece que o nosso universo triplica, quadruplica, tanto em termos de amor por viver, eu acho que é isso, né? Ver aquela ainda mais vontade de viver bem, ainda mais vontade de fazer o certo, ainda mais vontade de ter disciplina e de ser exemplo, que agora não é mais só para mim. Eu faço até para dar exemplo para os meus filhos. E de repente a gente vai conseguindo equilibrar essas coisas. Nem sempre é fácil, mas eu falo que a vida... Eu não gosto de usar a palavra dos pratinhos, né? Equilibrar os pratinhos, porque eu acho que os pratinhos, eles não têm os mesmos pesos. Né? Um prato é de bronze, o outro é de ouro, o outro é de porcelana. Então não dá para você colocar todos juntos na mesma balança. Vai ter sempre o de ouro. O de ouro, por exemplo, que para mim é a família, os meninos, ele tem sempre que pesar mais. Né? O de porcelana, que seria o quê? Talvez os trabalhos extras que eu faço, que são importantes, mas que nunca vão ter o peso do ouro. Então, ali eu tenho que realmente ter a sabedoria de alocar o meu tempo. Que tempo é o que a gente tem de mais precioso. De mais precioso. E você equilibrar para você dar conta de tudo, sem aquele peso de que eu sou obrigada. Não, nós somos responsáveis, né? Sim. Eu falo muito, depois da gravidez do meu segundo filho, eu passei por um desafio de vida, né? Logo que o Matheus nasceu, eu fui para o CTI, fiquei hospitalizada 11 dias, um desafio de vida mesmo. Nossa. Eu poderia não estar aqui para poder, né, criá-lo, e já era mãe da Luísa. Mas sabe que ter ido para o CTI, ter passado por esse desafio, me tirou um peso que eu tinha colocado na maternidade, quando eu fui mãe pela primeira vez, de ter que dar conta de tudo de uma forma assim pesada, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim. A gripou é a mãe que não agasalhou. Entendeu? Então, ter passado por isso me libertou de um peso, porque nós somos humanas, a gente não é Mulher Maravilha. Não. Né? E aí, olha o tanto de coisa que você dá conta. A gente tem as nossas responsabilidades, igual você falou, de dar exemplo, mas não pode ser pesado, né, Nath? Tem que ser leve. Eu acho que, na verdade, quando a gente sente uma culpa, a gente tem que pegar a parte boa dela, que é o quê? Opa, eu preciso rever meu chamado. Opa, eu preciso... Eu falo que minha vida é um Waze eterno. Eu tô sempre recalculando a rota. Eu sinto aquele... Sabe? Eu ouço o barulho do Waze na minha cabeça o tempo todo. Então, quando vem algum sentimento de culpa, eu não pego a parte ruim dela, que é de me sentir mal. Eu pego a parte boa. Então, peraí, o que eu preciso fazer? Deixa eu recalcular essa rota. E é isso, a vida é feita de fases. Então, vai ter fase que eu vou ter que me dedicar muito mais aos meus filhos. Vai ter fase que a coisa já vai estar mais alinhada, eu vou poder me dedicar um pouco mais ao trabalho. Então, eu acho que é isso. Vai ter fase que eu vou conseguir me dedicar mais ao esporte. Né? Até hoje, desde que eu virei mãe, eu não consegui voltar a me dedicar ao esporte igual antes. Isso. Óbvio, faz parte da fase. Pode ser que daqui a pouco os meus filhos adolescentes, eu volte com tudo. Sabe? Assim, nunca parei. Mas não é igual antigamente, né? Que a minha vida era só trabalhar, namorar e treinar. Agora não é mais isso. É do jeito que é possível, E faz parte, é assim mesmo a vida. Exatamente. Muito bonito você falar de você assim. E como que foi, Nath, esse contato com o diagnóstico do câncer? Sim, o primeiro momento foi o susto, né? Eu acho que a pior parte de todas é o susto. Porque depois você vai assim, porque, igual eu falei, Deus não manda tudo de uma vez. Igual eu falo, a gente fica grávida, é pra quê? Pra já ir acostumando com a ideia. As coisas, elas vêm aos poucos na vida e graças a Deus. Que bom, né? Então eu acho que a primeira parte, a pior delas, é o susto que a gente leva. Como eu sempre tive uma rotina de atleta, corpo de atleta, saúde de atleta, nunca tive nada de ruim. Sempre fiz muitos exames por ser atleta, né? Por fazer maratona e tal. Eu já era acostumada a fazer um check-up desde novinha anual.
E sempre tudo ótimo. Nossa, 10, 10, 10, 10. Aí eu falo que, à medida que a gente envelhece, sabe as fichas dos médicos? Então, assim, nunca tive, não, nunca. De repente começa, sim, já tive, sim. Você começa a pular uns, né? E aí, num desses exames de rotina mesmo, né, de treino e tal, eu fiz o exame, fui pro Mater Dei fazer o check-up geral. E tinha um exame de ultrassom da tireoide que a médica sempre me pedia para fazer numa outra clínica com um médico X. Esse médico nunca tinha horário, nunca tinha vaga e eu, naquela falta de paciência, nunca fazia. Então, assim, eu lembro que ela me pediu 3 vezes, em 3 anos, eu não consegui horário com esse médico, eu sou daquelas assim, se eu não conseguir marcar tudo na mesma semana, o que não deu pra fazer, eu não faço mais, entendeu? Esqueceu, passo. Aí, dessa vez, a gente quer saber, vou fazer aqui mesmo, antes, né, vou fazer aqui, vou resolver isso aqui de uma vez. E fiz nesse pacote, de repente, fiz aquele tanto de exame o dia inteiro, chegou no ultrassom da tireoide, opa, e que o médico assustou, e refez e tal. E do jeito que ele falou das medidas do negócio para assistente, eu falei, tem alguma coisa errada. Ele falou assim, tá mais alto do que largo, mais largo do que alto. Se um é bom, o outro é ruim. Então, tá diferente do outro, tá errado. Ele falou assim, você tem disponibilidade de fazer uma punção agora? Eu parei e falei assim, gente, nunca fiz. Isso é o quê mesmo? Sabe aquela coisa? Falei, mas punção é para enfiar agulha e puxar material? E a gente conseguiu um médico agora, você consegue fazer? Eu falei, consigo, tô aqui já, senão nunca mais faço aquela coisa, tô aqui. E aí a hora que eu fiz, pra mim, de todas, foi a pior parte. Porque eu não tava esperando, não sabia direito o que era. Eu tava sozinha, exame de prevenção, quer dizer, exame de check-up. Rotina, né? Rotina. Sozinha, um médico, talvez, né, também foi pego de surpresa, o médico também não soube me explicar direito, o médico que fez a punção também não soube, naquele momento, ser mais humanizado, mais sensível, já deitei ali, já foi fazendo as coisas. Eu assustei, eu lembro que eu chorei, naquele momento ali eu chorei. Enfim, e aí ele fez a punção, eu falei assim, agora você leva lá no laboratório de citologia que fica em tal andar. Eu, citologia? Eu parei, lembrei da aula de ciências, de biologia, né? Falei, citologia é coisa de câncer. Aí eu já tremi igual a vara verde. Enfim, mas levei e tal. E aí a doutora Márcia Salvador, que é a minha ginecologista, que eu tinha também uma consulta com ela no mesmo dia, graças a Deus, me acolheu, conversou comigo, mesmo sem saber do resultado. No dia seguinte ela me ligou e me deu esse resultado. Então, assim, acho que a pior parte para meus pais, para mim, foi essa, é um câncer. A gente não sabe, pesa, a gente ainda não sabia se era coisas graves, se não era tão grave, se por ser na tireoide, o que afetaria na minha vida. Então, esse primeiro momento assustou. Mas depois eu fui entendendo melhor o que era, o que eu tinha que fazer, né? Claro que nesse primeiro momento, eu falo que nessa primeira semana até eu conseguir consultar com um oncologista e tal, eu achei que eu podia ter risco de morte. E aí eu acho que esse momento é o momento que vira a chave nossa, que é transformador e que depois que você passa por ele é maravilhoso. E aí eu lembro que eu fui Aí eu vou chorar. Pode chorar. E o momento que me marcou muito é que eu cheguei em casa, vi meus 2 meninos pequenininhos, meu mais novo tinha 6 meses. E aí me bateu aquele medo de morrer. E se eu morrer? Né? E aí que eu falo que aí você ter uma intimidade com Deus muda tudo. Porque eu fui sozinha, entrei no meu quarto, me tranquei no meu closet. Ali eu desabei a chorar. Aquele momento ali pra mim foi a virada de chave, desabei a chorar. E 1 mês antes, eu tinha feito uma viagem com meu marido pra comuna de Ibitipoca, que foi muito marcante na minha vida. Foi uma viagem que eu cismei de fazer, nem sabia muito direito o que era. Eu sei que eu tinha na minha mente aquela imagem das estátuas, né, que tem lá. Falei assim, eu quero visitar esse lugar. E marquei essa viagem, fomos. Aí a gente até ia com guia e tal, mas resumindo, quando eu cheguei nessas estátuas, estava só eu e o Alexandre, sem guia, sem outras pessoas. E a hora que eu cheguei ali, eu tive uma sensação tão impressionante, porque são estátuas enormes, feitas de ferro, né? Elas foram trazidas dos Estados Unidos. E
Pra mim, ela tem todo o significado dela, mas pra mim o significado dela foram a reação das pessoas quando se encontram com Deus. Então, tem uma mulher gigante, toda feita de ferro, assim, meio que dançando. Aí tem uma outra ajoelhada, aí tem uma outra dançando, aí tem um outro assim, rendido. É a coisa mais maravilhosa. E aí eu ainda brinquei e falei assim, amor, eu acho que o dia que eu ver Deus, eu vou ser aquela ali, ó. E a mulher tinha o cabelo cacheado, umas correntes que imitam o cabelo cacheado, e ela assim. Eu tive ali uma revelação, eu acho. Eu comecei a chorar. Chorei. Acho que meu marido falou assim, gente, o que é isso? Dias antes do diagnóstico. Dias antes de eu fazer exame, dias antes de tudo. E aquilo me deu uma paz. Falei, só sei que o dia que eu ver Deus vai ser maravilhoso. Fim. Quando eu fui pro meu closet chorar, eu relembrei desse momento. Da estátua. E aquilo me deu uma paz. Deus falou assim, olha, fica tranquila que o dia que a gente se encontrar, vai ser aquilo ali. Você não tem que ter medo. E naquele momento, depois que eu chorei, tudo que eu tinha que chorar, me veio uma paz, mas uma paz. E aí, Deus me falou assim, olha, se o dia que você for embora, você pode ter certeza que eu vou cuidar de tudo seu melhor do que você. Então aquilo, eu saí do meu closet assim, outra pessoa. E minha avó teve câncer de mama, né? 2 vezes, com 30 e com 50 anos. Na outra época, tá viva até hoje e tal. Gracinha. E ela sempre me falou desde pequena. Ela me chamou de Tinha. A gente tem que fazer o que tem que fazer. Porque eu sempre perguntava como é que foi. Com 30 anos de idade, na época eu não tinha reconstrução das mamas, não tinha nada. Então, a minha avó não tem mamas, nada, nem mamilo. É reta, só com uma cicatriz que vai daqui até aqui. E eu cresci com aquilo, achava normal, me acostumei, inclusive, a ver ela assim. Ela usava, né, um enchimento de alpiche, pensa. Na infância ela tinha várias que ela costurava no sutiã, no maiô, e vivia assim. Eu falei, mas você não ficou com medo? Não te assustou na época? Eu fiz o que tinha que fazer. E aqui eu tô viva até hoje. O médico mandou eu tirar tudo e comer bem. E comer muito bem. Enfim. Então, assim, eu lembrei da minha avó. Vou fazer o que tem que fazer. E saí do closet, então, outra pessoa. Aí eu lembro que esse mesmo dia eu tive o aniversário da minha cunhada, que era minha vizinha. E eu falei, Cunha, eu não vou não, eu não tô no clima. Hoje eu tô muito abatida e tal. Aí eu lembro que eu tava dando banho nos meus meninos da banheira, assim, aquela sensação meio que de despedida. Sabe o que a gente fica? Se eu morrer, deixa eu aproveitar. O que no fundo também é muito saudável, né? Você curte todos os momentos. Aí a festa dela começou, a música foi ficando boa, Eu falei, gente, quer saber? Se eu for morrer, deixa eu pelo menos descer e aproveitar a festa. Troquei de roupa, pus um vestido rosa, maquiei, desci, toda bonita, ninguém nem imaginava. Aí meu cunhado, Cunha. Eu falei, Cunha, se eu morrer, minha filha, eu prefiro ter vindo na sua festa. Minha filha, fui, aproveitei, dancei, foi ótimo. Virei outra pessoa. Não chorei mais nenhuma vez, acabou. Foi meu único choro. Foi o dia do susto e o dia do closet. Depois acabou. Não chorei mais. E aí foi. Aí eu fui saber mais da doença. Aí eu fui acalmando, porque de todos os tipos é o mais leve. A tireoide é um órgão que você pode tirar e repor o hormônio numa boa. Então, assim, eu fui ficando mais leve, né? E fiz a cirurgia, fiz a iodoterapia. E cá estou, tá tudo ótimo. Agora, me lembro da postagem que você fez do vídeo, né? Você contando da sua cirurgia, do seu processo de hospitalização, de recuperação em casa, uma imagem tão linda dos seus filhos pequenos, cuidando de você. Foi lindo. Eu fiquei olhando ali, né? O seu filho levando, não sei se era água, se era suco, o outro colocando frutinha na boca, os papéis se invertendo, né? Eu acho que ensina a família toda. Eles mesmo pequenos, né, viram a mãe ali frágil. Precisando ser cuidada e de alguma forma até eles como homens, assim, né? Vou cuidar da mãe, meu marido. Então, assim, eu falo que os 3 ficaram nesse papel, mesmo pequenininho, de 6 meses. Né? Nessa outra cirurgia ele já era um pouquinho mais velho, ele tinha 1 ano e meio. Mas, assim,
é muito bonito, porque ensina a família toda. Ensina a família É toda. muito importante, eu acho, os filhos também verem a gente em alguns momentos frágeis, né? Porque ver que um depende do outro, inclusive ensina os filhos a cuidar dos pais, a honrar os pais. Honrar os pais. Não só a sugar, não só a demandar. Tudo bem que são crianças, mas eles já podem entender um pouquinho também sobre isso. Não, com certeza. E já ir tendo um contato com a fragilidade da vida, né, Nath? Porque a vida ela é frágil. Com a sensibilidade, com coisas sérias. Com coisas sérias que acontecem com todos nós. Sim. Mas foi muito bonito de até ver. um exemplo para eles cuidarem da saúde. Então, assim, tem que cuidar da saúde, tem que alimentar bem, tem que dormir bem, e já ir entendendo esse universo. E isso só ratifica o que eu comecei falando, né? O hábito saudável, ele não anula o desafio. Ah, eu como bem, eu faço exercício físico, eu não vou adoecer. Opa, não é por aí. Mas eu acho que o desafio fica um pouco mais fácil para quem já tem isso como algo mais natural. Você sabe que esse desafio que eu enfrentei, logo depois que eu tive o Matheus, eu tive hemorragia e tive um tipo de insuficiência cardíaca. E meu coração ficou muito fraco, eu perdi muito sangue. Eu nunca vou me esquecer da alta hospitalar, o cardiologista e a obstetra vindo me dar alta e falar assim: Lidiana, você não tenha dúvida que o seu estilo de vida fez total diferença na sua recuperação. Porque uma pessoa que tivesse com obesidade, fosse tabagista, não teria dado conta. Porque foi muito sério. Então, assim, isso exemplifica também a sua história, né? Com certeza você teve uma recuperação, um processo de reconstrução muito melhor. Muito. Eu lembro que quando eu fiz a cirurgia pela segunda vez, que eu tive o câncer de tireoide, fiz a cirurgia para tirar a tireoide, fiz a iodoterapia, mas aí 6 meses depois, nos exames de acompanhamento, a gente viu que ainda tinha um linfonodo com um foquinho aqui, lá de cá. Aqui. E não era um retorno, mas era um que tinha resistido à iodoterapia. E era só ele, mas tinha que tirar. E aí eu estava inscrita para a Maratona de Nova York. Porque assim, quando eu fiz todo o processo, eu fiz a iodoterapia em fevereiro, concluí esse processo, fiz a minha inscrição e paguei a viagem para a Maratona de Nova York, que era em novembro, para comemorar, né? Em grande estilo. Quando foi em setembro, no exame de acompanhamento, 6 meses depois, né, 7 meses, descobrimos então. E aí eu lembro que o doutor, na época eu estava consultando com o doutor Fernando Maluf, lá no Einstein, e foi muito bom. Eu falei, gente, Deus escreve tudo direitinho, porque era o médico que eu precisava ter naquele momento. Ele falou assim comigo: Nath, eu falei assim: doutor, eu não posso fazer a maratona e depois eu tiro esse que preciso tirar? Ele falou assim: olha, paciente meu descobriu o tumor, eu não deixo ficar nem 2 semanas com isso no corpo. Porque o câncer, ele é traiçoeiro. A gente acha que está indo de um jeito, de repente ele muda completamente a cara. Então a gente não pode perder tempo. Você tem que operar antes. Só que o antes era 45 dias antes da maratona. Eu falei, aí meu pai: minha filha, cancela essa maratona, pelo amor de Deus, você faz depois, né? Óbvio, pensar, é lógico, eu também pensei. Só que eu chamei, aí ele me chamou no canto, longe de todo mundo, e ele corre, né? Ele também é maratonista. O doutor Fernando. Falou: vou falar uma coisa só pra você entre nós, você não fala com ninguém que eu te falei. Agora eu posso falar, porque eu já fiz a prova, já acabou tudo. Você vai fazer essa prova, não cancela. Falou assim comigo: você vai fazer. Por causa do seu histórico. Se fosse a primeira maratona da pessoa, a pessoa não fosse acostumada a fazer, de jeito nenhum, mas você, eu sabendo do seu histórico, você vai dar conta. E ele sabia o quanto que aquilo para mim era importante. Não a maratona em si, mas naquele momento ela ficou ainda mais importante. Porque eu tinha outro objetivo, eu ia pensar em outra coisa, eu ia ter uma expectativa além da cirurgia, sabe? Fazer uma viagem com meus pais, com meu marido, que também viveram aquele ano comigo sofrido, né? Angustiante. Então era uma viagem nossa. E aí eu lembro que quando eu fiz a cirurgia e fui ter a alta, chegou outro médico para me dar a alta e tal, falou: daqui 60 dias você pode começar a caminhar. Eu falei na minha cara: caminhar. A caminhada daqui 60 dias. Saí do hospital, mandei mensagem pro Fernando Maluf, falei: o médico falou isso e isso. Falei: não, porque ele não te conhece.
Você me dá, ele falou assim, espera 15 dias e faz um trote. Se te der teto preto, você para. Se não der nada, você toca o pau. Ele falou assim, você toca o pau. Foi um cortezinho pequenininho. Não, eu abri aqui tudo de novo. Tudo de novo? Porque eles quiseram ver tudo de novo. Eles tiraram mais coisa, aperto aqui tudo, tiraram mais linfonodos. Não foi só o pequenininho? Só que só esse pequenininho que tava com metástase, mas eles tiraram mais, pra ter segurança, né? Então, assim, foi até aqui, assim, foi grande. Só que é menos pior do que a que tira a tireoide mesmo, né? Não foi tão invasiva, Não foi tão invasiva. E aí, enfim, aí eu lembro que deu 15 dias, eu fiz um trotezinho, não senti nada. Aí eu toquei o pau. Você tocou o pau? Toquei o pau. Nossa. E foi emocionante. Você fez um vídeo tão emocionante. Foi maravilhoso. Que você tá correndo, você abraça seus pais. Foi, assim, que aí eu fiz uma prova realmente para comemorar a vida. Eu não estava preocupada com o tempo, não estava preocupada com nada. Eu queria sentir tudo que a corrida faz a gente sentir, né? E para mim era o esporte mais emocionante do mundo. Porque você corre ao lado de cada um com seu objetivo, ao lado de gente doente, ao lado de gente saudável, de gente rica, de gente pobre, de cadeirante. Tá todo mundo ali. Então, assim, foi muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada. E aí eu lembro que eu tinha feito Nova York muitos anos antes, quase 10 anos antes. E quando eu fiz Nova York da outra vez, eu fui muito focada em tempo. E aí eu lembro que meus pais, e para quem tá assistindo Nova York também é um trabalhão, porque a prova é lotada, meus pais estavam lá. E aí eu passei reto, eu fui só assim, meu pai, até hoje ele falava assim, tava naquele perrengue, e ela passa, só dá um tchauzinho. E aí dessa vez, não, eu fui, abracei, chorei, agradeci. Foi lindo. Você parece muito sua mãe. E me chamou a atenção que no vídeo tinha algumas pessoas com camiseta, né? Sim. Imagine o mundo sem câncer. Sim. Achei aquilo tão forte pra você. Cada vez que eu passava com aquela blusa, eu chorava. Eu imagino. Tô vendo. E tinha gente com câncer correndo, né? Eu via várias pessoas carecas, e que você vê que tá em tratamento ou que acabou de terminar. Por isso que eu falo que a corrida é muito bonito. É bonita demais. Porque cada um vai ali aonde pode, como consegue. É maravilhoso. Lindo. Fiquei muito emocionada em ver no seu vídeo, né? Com todos esses contextos do cuidado dos filhos, da cirurgia e depois celebrando com a maratona. Muito bonito. E com os seus pais. Ô, Nath, e como que é estar em remissão? Agora que você terminou o tratamento, como que é? Qual que é a sua rotina de exames, de controle? Eu falo que, por um lado, estou em remissão e, por outro, estou em prevenção, né? Então, Sim. Eu acho que é esses dois. Porque ter tido contato com esse universo oncológico foi muito bom, porque, nesse contexto, eu fiz meu exame de painel genético multicâncer, que é muito importante. Se eu tivesse tido câncer de tireoide, eu nem ia saber que ele existe. E eu fiz esse exame, então deu que eu sou positiva para a mutação do gene BCRA2, que é um gene que aumenta muito as minhas chances de desenvolver câncer de mama, ovário e pele, né, melanoma. E aí, tendo esse diagnóstico em mãos, apesar da tireoide não ter nada a ver com esse gene. O da tireoide é o tipo de câncer que acontece, é um raio que cai. Não é uma coisa genética, é realmente algo do seu organismo. Então eu comecei a fazer esse acompanhamento, que no caso da tireoide é muito simples, é um ultrassom da tireoide de 6 em 6 meses. Se dá alguma coisa anormal, você faz uma punção. Eu fiz uma o ano passado, não deu nada, graças a Deus. E por outro lado, devido ao gene BCRA2, de 6 em 6 meses também eu faço ressonância mamária, mamografia com tomossíntese, né, que é uma mamografia que passa por uma tomografia, então ela é mais assertiva, que eu acho que é legal falar, porque foi o exame que salvou minha mãe. E faço o PET scan, o PET-CT, né, que você entra naquela máquina faz um rastreamento, com um negócio radioativo, então você faz o rastreamento do seu corpo todo. Que eu amo esse exame, odeio e amo, sabe que coisa eu odeio e amo? Assim, os dias antes eu fico apreensiva, eu fico ansiosa, eu sofro, mas na hora que eu entro naquela máquina, eu dou graças a Deus, sabe? Porque se pegar alguma coisa, eu tô pegando no comecinho. Exatamente. E aí eu tenho chance de curar muito mais alta. Né? Então, é isso. E eu acho que esses exames é muito importante a gente falar,
Porque parece que é coisa de outubro rosa, né? Aquela coisa que vira meio que clichê de outubro rosa, mas não é. A minha mãe sempre fez exames. Quando eu fiz meu painel genético multicâncer, ela também fez. Ela também tem a mesma mutação que eu. E já era de se imaginar, porque minha avó teve das duas mamas, né? Mas você fica sempre naquela dúvida. É genético ou minha avó teve porque ela teve uma vida muito sofrida? Que ela realmente teve. Então, a gente ficava um pouco na dúvida. Então, a hora que você tem esses exames em mãos, não, eu realmente tenho. Uma coisa que eu realmente tenho que levar a sério, que eu tenho que cuidar. Isso te salva. A minha mãe, nos exames dela de prevenção normal, de 6 em 6 meses, ela fez essa mamografia com tomossíntese. É uma mamografia normal. Só que o laboratório, pelo que eu sei, ele faz um exame a mais em cima da mamografia, que é a tomossíntese. É uma tomografia da mamografia. Que interessante, nunca ouvi falar. Ele consegue ser ainda mais assertivo. E aí, quando minha mãe fez a dela, deu que ela tinha um farelinho, tinha alguma coisa, tinha um material identificado. Só que era um material ainda muito farelo, muito cristal. Então não dava para saber o que era e não dava para fazer punção, porque era muito pequenininho. E como ela tinha prótese, a chance de furar a prótese era maior do que de conseguir puncionar esse material. E aí, então, ela ficou naquilo. Isso deve ser resto de silicone, que ela tinha mudado a prótese. E aí foi em vários médicos, os médicos todos assim, vamos... No final, a conclusão foi, vamos acompanhar. Daqui 6 meses, você volta. Parece que é o resto de silicone que ficou. Aí eu falo que Deus não falha, né? Não. Ele no meu ouvido, eu indo dormir à noite. E aí eu mandei mensagem pro Fernando Maluf. Falei, Fernando, minha mãe não queria, né? E ela quer ficar quieta e tal, não sei o quê, mas eu acho que eu devo te mandar esse exame. Queria que você desse uma olhada e tal. No fim, ela fez um exame lá em São Paulo, que em vez de ser punção, é uma sucção a vácuo. Eles têm um aparelho lá que suga a vácuo, não é punção. E aí conseguiram sugar esse material, mandou para biópsia e era o início de câncer de mama. E era um câncer de mama. E era um câncer de mama que depois o doutor Reinaldo aqui, ele falou assim, mas quem que falou pra você fazer esse exame? Eu falei assim, a Natália. Aí o médico falou assim, GG soprou no seu ouvido, né? Eu falei, GG, ele é Jesus. Jesus. Olha que lindo. E aí, ele falou assim, porque esse tipo de câncer daqui, ele é lento, mas a hora que ele vira a chavinha, ele é muito difícil. Ou seja, salvou a vida da minha mãe real. Aí ela já fez mastectomia, já tirou tudo, não precisou nem fazer químio. Só cirurgia. Graças a Deus, resolveu. só a cirurgia. E fica 5 anos tomando aquele anti-hormônio, né? Então é uma fase desafiadora porque você quase zera os níveis de hormônio. Então você tem oscilações, né, de humor e tal. Mas com o tempo acostuma. Então agora ela já tem 1 ano e meio. Ela fez a cirurgia? 1 ano. Que ela já começou a tomar esse remédio. Então vai normalizando. Ela já acostumou a lidar com os efeitos, né? A gente vai se adaptando. Exato. E aí, isso é mais um motivo para você fazer o controle, né? Semestral também, né? Sim, aí eu agora faço. E aí, todos os médicos me indicam, eu tô com 38 anos, fazer mastectomia preventiva, né? A medicina hoje, graças a Deus, acordou para trabalhar muito na prevenção e não só quando vem sintoma, porque o câncer é o seguinte, a grande maioria dos casos, até onde eu entendi desse universo, ele é lento. Ele não, do nada teve um câncer fulminante e morreu. Não, ele já estava ali há muito tempo. Não começa pequeno. Acontece que na hora que ele dá o sintoma, ele já virou a chave. A hora que o corpo te aciona que tem algo que não está bem, ele já está avançado. E aí, só que as pessoas, a gente tem a cultura de só ir no médico quando está doente. De só ir para procurar o hospital na doença. A doença, ela já é um grito do corpo. Até o corpo gritar, o sistema já batalhou tudo que tinha que batalhar para vencer aquilo. Quando ele não dá conta de vencer aquilo, ele grita. Que aí é onde a doença vem. Então, o câncer, ele é assim. A vantagem que nós temos sobre o câncer é o quê? É o tempo. Que ele não costuma ser fulminante, do nada veio e foi. Pode acontecer, mas a grande maioria, ele vai aos pouquinhos.
Igual o da minha mãe, poderia demorar 1 ano, 2 anos ainda, para ele realmente dar o nódulo, né? Aparecer nos sentir, exames aparecer convencionais, né? e tal. E não, a gente pegou muito no comecinho. Então a gente ganhou por causa do tempo. Então, a hora que a gente pensa que a gente tem o tempo como nosso aliado, a gente não pode dar bobeira, esperar dar um sintoma. Não, de jeito nenhum. Teve uma convidada aqui que a vida dela, ela tem um câncer metastático, então ela faz rastreamento direto. Ela fala assim, Lidiana, a minha mensagem é, quem procura, cura. Eu preciso achá-lo antes que ele me encontre. Sim, então exato. eu faço o exame antes, se eu vejo que tem alguma coisa alterada, eu já vou com a intervenção. E é o que deve ser, né, Nath? É o que deve ser. Assim, não é fácil, é chato. Esses 6 Medo, meses entre um angústia. exame e o outro voam, parece que você tá lá todo mês. É o tempo que você demanda, né? Eu praticamente tiro 2 dias quando eu vou fazer o PET, então tem que fazer uma dieta especial. É uma dedicação. Só que ao mesmo tempo é o amor à vida, gente. Né? Tudo que você ama, você cuida. Tudo que você ama, você tem que dedicar um tempo. Então, não adianta, você ama seus filhos, você tem que dedicar um tempo. Se ama seu trabalho, você tem que dedicar um tempo. Se ama a sua vida, você tem que dedicar um tempo para a saúde. Então, a gente não pode desperdiçar esse alerta. Não, e nem descuidar. Você é uma mulher que está nas redes sociais, né? Compartilhando sua rotina, seu estilo de vida, é bonito de ver. Mas recentemente você fez uma postagem, né, que era uma carta aberta, onde você fala sobre 2 outros adoecimentos, né, que foi uma surdez súbita e um diagnóstico de psoríase recente. E você... Tô até com as manchas pereba ainda. Tô com toda de pereba. E no vídeo você fala que em 2026 você decidiu mudar, focar em menos coisas, focar de uma forma mais inteligente, canalizando a sua energia e ter mais tempo. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que é muito legal a gente ter esse diagnóstico próprio. Eu senti que o ano passado, os últimos 2 anos, digamos assim, né? Eu virei a chavinha no meu Instagram depois que eu virei mãe. Graças a Deus deu super certo, né? Acho que daqui de Belo Horizonte sou uma das maiores em termos, não de número de seguidores, mas de voz mesmo. E é o que eu acho mais legal. Você falar alguma coisa e as pessoas se conectarem, as pessoas... Fazer sentido Fazer pro outro, sentido, né? E aí uma coisa que você falou, as pessoas estão comentando numa mesa de restaurante juntas e uma pessoa mudar a vida, igual assim, tem muitas seguidoras mesmo que começaram a ir na minha igreja. Isso é muito bom, porque assim, não é igreja prédio em si, mas é porque fala sobre família, união, sobre perdão, valores, princípios. Então assim, isso eu acho que para mim é o mais importante. Mas eu vi que eu tava, assim, é uma energia que a gente realmente dedica muito. E não é sobre o Instagram, não é sobre a rede social, é como eu lido com isso. Então, eu sou uma pessoa muito... Eu vou usar uma palavra, eu acho que é um pouco isso, eu sou muito carinhosa. Então, assim, e como o meu Instagram tem uma abordagem emocional, de autoconhecimento, né? De um jeito muito leve, mas né? Que eu compartilho minhas filosofadas. Então, eu também recebo muitas mensagens de pedido de ajuda, de pedido de indicação. Eu falo, gente, tem dia que eu me sinto páginas amarelas de antigamente. Do catálogo. Nath, tô precisando disso. Nath, quem que você indicou isso outro dia? Nath, eu dei o print e não lembro mais. Eu acho isso muito legal, porque demonstra que as pessoas, de fato, acreditam naquilo que eu recomendo ali, sendo publicidade ou não. Elas nem sabem o que é pago, o que não é, porque acho que eu faço tudo com o mesmo carinho, com a mesma entrega. Eu não consigo ver uma coisa muito legal e eu não dividi, não consigo, faz parte de mim desde novinha. Você se envolve. Mas desde novinha, eu ia num lugar, achava que tem muito legal, eu tinha que mandar para as minhas amigas, gente, fulano faz isso muito bem. Sempre fui assim. Então é meu mesmo. Acontece que, assim, às vezes eu tava no meio de uma coisa com os meus filhos, e aí relevei o celular para tirar uma foto deles, uma coisa minha, tá lá uma mensagem, Nath, quem que é mesmo a pessoa que faz a capa do seu sofá? Inclusive, eu amo ela, eu digo pra todo mundo, a Luciana Meirelles. Mas é uma pergunta que toda semana umas 10 pessoas me pedem. Só que eu fico assim, gente, se eu não responder, poxa, eu posso ajudar, com uma resposta, eu ajudo a pessoa que tá precisando e ajudo a Lu. Manda um cliente novo para a Lu, aí eu sofro se eu não respondo.
Aí o Instagram não me deixa marcar o arroba. Aí eu tenho que entrar na minha agenda pra pegar o número da Lu. Sabe aquela coisa? Sei. E aí nisso daí, nesses 2 minutos, eu me desconectei do que eu tava vivendo. E se eu não vejo a mensagem na hora e respondo na hora, eu perco a mensagem. Vai embora. E eu não respondo. Aí eu falei, gente, a pessoa me pediu contato, eu não dei. E a Lu perdeu um cliente. Eu sou assim. Então eu sofro. E aí são vários pequenos sofrimentos, às vezes, de não conseguir atender as expectativas, atender as demandas. Aí eu fico assim, será que a pessoa vai ficar chateada comigo? Será que a pessoa... Eu sofro. Mas é meu, não é que tá errado, é meu. Tem gente que não lê, que não responde, não tá nem aí, e tá tudo bem. Eu tento ser assim também, muitas vezes. É um exercício. Mas no fundo eu sofro, porque eu tô frustrando a expectativa do outro ao meu respeito. E isso até é uma questão de tratamento, né? Eu acho que talvez uma autoestima baixa. Porque eu tô preocupada com o que o outro tá achando sobre mim. E eu me preocupo mesmo. Poxa, eu sou uma pessoa legal. Eu não quero que ela tenha uma má impressão. Uma má impressão minha. Aquela coisa, nossa, ela é muito mais legal no Instagram. Eu tenho pavor disso, porque eu sou muito mais legal ao vivo, entendeu? Com certeza. Então eu sofro, e aí me desconecta, me tira a minha energia, me desfoca o tempo todo. E aí eu vi que o ano passado que eu tive de aprendizado foi muito isso, assim, apesar de eu me dedicar muito, por exemplo, aos meninos, à minha família, a minha casa me chamou a atenção. Né? Eu tive 2 pessoas dentro da minha casa, funcionárias trabalhando comigo, que me roubaram. Então, assim, a segunda... Eu acho que eu tive a psoríase logo depois desse episódio, né? E isso me tirou do eixo. Gente, como que eu não vi? Como que eu não prestei atenção? Eu tô morando numa casa alugada, então eu nem tirei tudo meu. São poucas coisas. Tenho um armário de cristaleira. Roubou um monte de coisa. No dia, e eu não vi aquilo. E aí eu acho que... É isso que eu falo, que Deus ensina a gente, né? Eu acho que o cristianismo, ele é pá. O que ela fez, tá com ela, com Deus, a pessoa colhe na vida e já deve estar colhendo. Mas e eu? Aonde que eu errei? Desfocada, distraída. Então, a gente tem ali um pacote de energia que é 100%, 100. Se você vai pôr em 100 coisas diferentes, você concorda que as coisas vão desandar? O prato de ouro... Não, ele vai estar num peso que não deveria estar e vice-versa. Então, eu percebi isso, eu precisava enxugar mais os meus focos. Né? Enxugar mais aonde que eu quero pôr a minha energia. E eu acho que a gente está numa leva, principalmente de rede social, que a gente gasta muito tempo e energia. Como diz meu pai, ele tem uma frase que é ótima. As pessoas querendo mostrar aquilo que elas não são, para quem, de fato, no final, não tá nem aí para ela. Se amanhã morrer, não vai no enterro. Não vai fazer E aí você gasta sua vida por essas pessoas. Claro que você tem que amar o próximo, mas você entende que primeiro de casa. E aí, até a Kenia Shebe, que me ajuda demais, ela falou assim, Nath, Deus chama a gente para transbordar. Eu achei isso tão bonito e, de fato, não para arrancar pedaço nosso e dar para o outro. Porque se a gente arranca da nossa casa, dos nossos filhos, o estrago que isso faz é muito grande. Natália, chegou o momento do quadro do espelho. É um momento onde você vai falar para mim, para todos que estão nos ouvindo, mas principalmente para você mesma. Quem é a Natália depois do câncer? Natália, depois do câncer, foi uma mulher que gostou ainda mais de viver. Quer fazer valer a pena o tempo que tem aqui. Então, a gente fala muito de propósito hoje, como uma palavra um pouco cansativa, que virou um pouco de clichê. Mas eu acho que propósito é a gente viver com motivo a mais. E acho que depois da doença, Deus potencializou quem eu sou, em todas as áreas. E é muito bonito a gente usar isso para fazer o bem, para de alguma forma, mesmo sem a gente perceber, porque é Deus que faz, não é a gente saber que impacta outras vidas
E não precisa ter rede social para fazer isso, não precisa ser famoso para fazer isso. A gente faz isso um pouquinho todos os dias com todo mundo que cruza o nosso caminho. Então, a gente espalha um pouquinho de luz para as outras pessoas. E eu acho que isso é o mais bonito, a gente não perder tempo. E a gente ter um desejo, eu acho que eu sinto um desejo de amanhã, quando eu não estiver mais aqui, as pessoas se sentirem falta, né? Ser alguém que fez a diferença enquanto esteve aqui. Seja de forma grande ou de forma pequena. Eu acho que é isso. Mas muito bonito de ver você falar e a gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem? Para todas as pessoas que estão enfrentando um câncer. Bem, eu acho que de tudo que a gente vive na vida, a gente tem que tirar o melhor. E isso não é papo de gente otimista, de gente que enxerga o mundo cor de rosa. Tudo que nos acontece, a gente nos ensina algo. Independente se a gente vai viver mais 6 meses ou 60 anos, a gente tem que colocar o nosso coração naquilo que é essencial, né? E a gente valorizar isso. Eu acho que o maior ensinamento do câncer, que o câncer traz, ou de qualquer outra doença, mas a gente está falando de câncer aqui, eu acho que é esse despertar para a vida. Seja para você recomeçar, cuidando, dando mais valor, se analisando o tempo todo. Esse exercício de autoconhecimento, ele é libertador. Essa intimidade com Deus, que eu acho que no meu caso fez total diferença. Eu não imagino como que seria passar por isso sem ter fé, essa né? conexão, essa fé, sabe? Assim, igual foi libertador eu dentro do meu closet. Falar assim, gente, ok. Se o plano de Deus para mim foi eu morrer, assim seja. E eu vou em paz, sabendo que esse era o meu destino e que Ele vai cuidar do que eu construí aqui melhor do que eu. Se não for, se eu ainda for viver muito tempo e Ele me sarar e eu vou viver muito tempo, que eu realmente saiba viver. Saiba viver, aproveitando da melhor forma esse tempo e tendo a sensibilidade de reconhecer os passos certos e os passos errados. Honrando a vida, né? Honrando a vida. E sem ser no automático. Porque o automático você não percebe, né? A hora que a curva vem, a hora que tem um quebra-mola. Você não percebe. Eu acho que inteligência é isso. É você saber viver. Apesar do desafio que a vida apresentou. Apesar né? do desafio. E eu queria te presentear. Ô, gente. Com uma arte. Espero que você goste. Ver. É uma convidada aqui do Além da Boca que já veio dar o testemunho dela. E depois da doença dela, a Larissa, ela falou assim: Lidiane, eu tive que me reinventar. E ela se reinventou fazendo velas. Ai, gente, que lindo! São velas Celebre-o aromáticas. agora. Que linda, obrigada. Ah, que bom que você gostou. A Larissa é uma querida, a gente gravou com ela em dezembro, ela criou essa marca. Muito lindo, com folha de ouro, coisa mais linda, gente. Espero que você goste. Obrigada, obrigada. Eu queria encerrar o nosso episódio com uma mensagem que eu fui inspirada por uma postagem do Dr. Baracate, que é um médico, né, que está nas redes sociais, e ele fez essa postagem para homenagear uma mulher que teve câncer e hoje ela está esbanjando saúde, correndo, que é a Duda Riedel. Eu nem a conhecia, na hora que ele fez a postagem lá eu fui no @ dela, vi que ela é atleta, corre. E eu achei a mensagem dele, as palavras dele na postagem tão pertinentes para fechar aqui o nosso episódio. Então eu vou ler aqui, gente. Vou colocar os óculos porque eu não enxergo, tá? De perto. Bom, a mensagem é a seguinte: ter uma doença nunca deveria ser sinônimo do fim. É muitas vezes um convite difícil, mas poderoso à consciência. Mesmo diante da dor, ainda existem escolhas possíveis. Escolhas diárias que promovem saúde, cuidar do corpo com mais respeito, da mente com mais gentileza, das emoções com mais presença. Escolhas que envolvem alimentação, movimento, descanso, apoio, fé e, acima de tudo, esperança. Que o episódio de hoje leve esperança a quem está atravessando um momento difícil.
que lembre que não estamos condenados à doença e que sempre há espaço para cuidar, reconstruir, acreditar e viver bem. Que todos que enfrentam desafios de saúde encontrem caminhos, apoio e força para superá-los. E que a vida volte a pulsar com sentido, presença e alegria. Dr. Baracate, toda a minha admiração e respeito por você e a todos que estiveram com a gente. Queria agradecer, chegarem até o final do episódio. Obrigada, Nath. Obrigada a você. E parabéns, né, por essa missão que você tem. Obrigada. É com muito carinho que eu faço. Eu me envolvo muito nos roteiros, eu mesmo que construo, abordo as pessoas. E espero que vocês gostem do episódio. Curtem, comentem, compartilhem com quem possa se beneficiar do conteúdo. Ativem as notificações, se inscrevam no canal e até a próxima.